No ano de 2023, o Brasil registrou mais de 46 mil mortes por assassinato. E não é difícil nós vermos discussões sobre direitos humanos que ignoram completamente esse número, ou então discussões que falam de assassinatos, mas com recorte identitário. Mulheres, trans, negros, então, ignorando o total, fala-se sobre o recorte identitário. No último exame PISA, aquele exame que avalia a educação no mundo, de 65 países avaliados, o Brasil ocupa a posição 53. E qual foi a iniciativa mais inovadora do governo federal em relação à educação nos últimos tempos? Foi dar aos estudantes do ensino médio uma espécie de bolsa auxílio. São R$200 para sacar todo mês de aula, mais R$1.000 a cada ano concluído e mais R$200 quando fizerem todas as provas do Enem. Então o aluno ganha dinheiro para ir à escola. Esse ir à escola não está relacionado ao seu desempenho escolar, às notas que ele tira, nada. Ele ganha esse dinheiro se ele se mantiver indo à escola até o final do seu ensino médio, e lá no final ele ainda vai receber uma outra bonificação em dinheiro. Isso tudo com a nossa posição não se movimentando em relação aos outros países no PISA. 90% da população brasileira ganha até R$3.500, enquanto os nossos políticos custam 528 vezes a média da população. Por que a gente é assim? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Quando nós olhamos para esses números que eu acabei de falar na introdução desse vídeo, quando a gente olha para as discussões que acontecem na internet, as discussões políticas, as discussões econômicas que acontecem no Brasil, e a gente contrasta isso com a realidade, isso gera um certo incômodo em quem presta atenção. Óbvio que as pessoas estão todas muito inebriadas, as redes sociais tiram muito o nosso foco, mas a realidade é que o Brasil é um país muito atrasado, o Brasil é um país muito violento, o Brasil é um país muito pobre. E a gente parece não perceber isso, as pessoas parecem não perceber isso. Quando você entra na internet, as discussões são as mais variadas possíveis, menos focadas naquilo que de fato é um problema. Nós temos no Brasil, um país que se arroga, né, uma grande nação, problemas gravíssimos de saneamento básico, problemas prosaicos, digamos assim. Nós temos no Brasil problemas de moradia, de reforma agrária, como se diz, né? Então, quer dizer, tem muita gente na rua. Eu moro aqui em São Paulo, na capital, e nunca vi tanto morador de rua como eu vejo atualmente. Então tem muitas pessoas morando na rua, tem muitas pessoas desabrigadas, tem muitas pessoas drogadas pelas ruas. As cracolândias aqui em São Paulo, elas se espalharam pela cidade, então você encontra cracolândias em bairros de periferia, assim como você encontra também cracolândias na região central. Então nós temos uma gama de problemas muito grandes no Brasil, problemas de saúde pública, problemas de moradia, problemas políticos, problemas culturais muito graves no Brasil, e as pessoas parecem viver como se esses problemas não existissem. As discussões da nossa política giram em torno de questões que estão muito além daquilo que acontece na vida real das pessoas. Então a gente encontra a política falando num tom, falando em determinados projetos ou propostas, ou até todo o establishment político se organizando em torno de questões que atingem muito pouco o dia a dia das pessoas. Quem para prestar atenção nisso percebe que parece que é um discurso oficial dos governos, e eu estou dizendo governos aqui de maneira bastante elástica, né? Pensando em todo e qualquer governo, né? Todas as pessoas que governam o Brasil, e o que acontece na vida real das pessoas. Quase nunca as pessoas mais pobres, as pessoas mais necessitadas, quase nunca os pequenos empreendedores, os médios empreendedores, aquelas pessoas que estão batalhando para melhorar a sua vida, quase nunca o empregado ou mesmo o empregador, aquela pessoa pequena e médio empresário que contrata 2 ou 3 funcionários para trabalhar consigo, quase nunca essas pessoas são contempladas por tudo aquilo que concerne a discussão e as decisões políticas no Brasil. Aí a pergunta que eu fiz lá no começo do vídeo se repete: por que nós somos assim?
Porque parece que nós não percebemos o que de fato é o Brasil, o que de fato nós somos e por que essa percepção não se reflete na cobrança que nós fazemos aos políticos, não se reflete na postura dos nossos políticos em relação à sua população, por que a gente se sente sempre abandonado pelos nossos políticos. Eu fiz um comentário ainda ontem aqui, antes de gravar esse vídeo, que eu estava voltando para São Paulo, do aeroporto internacional de Guarulhos, né, aqui na capital, né, e Guarulhos é um município de São Paulo, para quem não sabe, e aí tem uma saída, na verdade, do finalzinho da rodovia Ayrton Senna, para você pegar a rodovia Fernão Dias. Então, quer dizer, é uma ligação meio que de uma rodovia a outra rodovia. E essa passagem, ela se dá por uma via que é uma via estreitíssima, só passa um carro por vez, ela é toda esburacada, ela é toda cheia de mato, toda coberta de mato, assim, dos lados, do lado direito, porque do lado esquerdo é uma pequena favela que tem ali, não tem iluminação alguma e é toda esburacada porque passam caminhões muito grandes ali. Aí eu pensei, né, passando lá ainda na semana passada, ora, por que ninguém conserta isso aqui? Esse local é perigoso, eu nem imagino como é que deve ser passar aqui de madrugada, de noite, né? Porque não tem iluminação, porque é um lugar estreito, ali tem uma favela beirando ali. Eu não estou dizendo em tese que a favela representa um perigo em si, mas é um lugar, né, que assim, de vulnerabilidade. Então, quer dizer, os motoristas estão vulneráveis, as pessoas que moram ali naqueles barracos, e são barracos de madeira também estão vulneráveis. Se entra um caminhão ali, alguém, né, descontrolado, pode invadir aqueles barracos todos ali. Tem muitos buracos, aquilo pode suscitar assaltos, porque é um lugar que tem uma curva em U, assim, né? Então você não enxerga muito pra frente. Então, pô, se alguém colocar alguma coisa no chão ali, você for obrigado a parar o carro ou desacelerar, é muito fácil alguém cercar o carro ali para assaltar. Enfim, estou citando aqui um exemplo de zilhares de exemplos que eu poderia citar de como a situação real da nossa vida é muito ruim e por que a gente não consegue transmitir isso aos nossos políticos. Eu tenho uma tese e a minha tese é baseada num autor que eu gostaria de citar aqui para vocês, que é o Mário Vieira de Mello, mas eu vou falar dele daqui a pouco. O que acontece é que, na minha visão, nós somos um país de cultura autoritária e de cultura, digamos assim, estética. O que significa isso? Significa que nós convivemos mal com a democracia. A impressão que eu tenho é que nós vivemos num país que ainda não se acostumou a ser um país democrático. E o que eu estou chamando aqui de país democrático é um país em que as pessoas têm muita responsabilidade, né? Então, numa democracia, num governo que é, digamos assim, conduzido pela população, a população, ela tem os seus representantes, mas o fato é que as pessoas votam nesses representantes para que esses políticos eleitos as representem, ou as representem. O fato é que isso acontece muito pouco, porque a gente não sabe votar, porque os nossos políticos não sabem nos representar, porque não existe no Brasil ainda formada, porque obviamente a nossa democracia é muito jovem, não há uma cultura democrática suficientemente profunda para que as pessoas assumam essa responsabilidade de conduzir não só as suas vidas, mas também a vida da comunidade. E aqui eu volto lá no Platão, né? O Platão diz lá na sua República, inclusive nesse livro ele faz críticas à democracia, né? Dizendo que a democracia era um governo que suscitava a tirania, porque onde muitos governam, no fim, ninguém governa e acaba surgindo um carismático que é capaz de conduzir a todos. Lá ele diz que a ordem da alma do indivíduo se reflete na ordem da sociedade. Então, quer dizer, uma democracia saudável precisa necessariamente de pessoas que estejam com a sua alma em ordem, de pessoas educadas, de pessoas conscientes do que acontece na sua política, o contexto social que as envolve, a questão econômica, tudo isso tem de estar na consciência, na mente, na cabeça, nos afazeres, na educação das pessoas numa democracia para que essa democracia funcione plenamente. E eu percebo que isso ainda não acontece no Brasil. Isso não acontece. A gente tem uma cultura muito autoritária, nós sempre estamos
pensando, votando, agindo, como se necessitássemos de um salvador da pátria, como se costuma dizer, né? Uma pessoa que vai surgir e vai resolver todos os nossos problemas. A gente gosta de delegar a responsabilidade sobre coisas que nós mesmos podemos fazer muitas vezes, né, para outras pessoas, né? A escola em que eu leciono, para dar mais um exemplo aqui, estava até a semana passada com problema na limpeza. A empresa que fazia a limpeza na escola, ela parece que faliu e aí encerrou o contrato com a escola, com a Secretaria de Educação e coisa. Então tinha que contratar uma outra empresa. Aí tem que licitar aquela coisa toda. Então não conseguiram contratar uma outra empresa em caráter emergencial. Então a escola ficou sem limpeza. Então vocês imaginam uma escola, né, uma escola pública de ensino médio, ensino fundamental 2, sem limpeza, e os alunos, né, assim, eles jogam coisas no chão. Eles não têm muita responsabilidade pelo lugar onde eles estão, o que é muito curioso. Então, quer dizer, termina o período de aula, quando eles vão embora, o chão tá todo sujo. Dificilmente alguém levanta e vai lá jogar o lixo na lixeira. Então, isso é uma falta de senso de responsabilidade. De saber que, por exemplo, depois daquele período matutino em que eu leciono, tem o período da tarde e que outras crianças vão chegar na escola. É óbvio que entre um período e outro, tem lá uma pessoa que limpa, as pessoas que limpam. Só que não tinha, né, durante essas 2 ou 3 últimas semanas. E aí a gente ainda conseguiu mobilizar um pouco os alunos para eles, né, tomarem mais cuidado e no final da aula arrumarem lá as carteiras e tudo, mas foi preciso falar, instar e insistir com eles para que eles ajudassem, colaborassem e fizessem. Então esse é mais um reflexo dessa cultura que nós temos, de um tipo de individualismo, mas é um individualismo que não que assume para si as responsabilidades, é um individualismo que também espera muito do outro. Por quê? Porque no Brasil a gente aprendeu assim, né? Nós somos criados desse jeito. Nós temos aqui uma cultura que convencionou-se chamar, né, e apelidou-se de Lei de Gerson, né, sobre aquela propaganda do Gerson, em que ele faz um comercial de cigarros, em que ele fala que é preciso levar vantagem em tudo. Gerson, cérebro do time campeão do mundo de 70. Você que sempre fumou, por que Vila Rica? É difícil dizer porque se gosta de um bom cigarro, certo? Eu gosto de Vila Rica porque ele é gostoso, suave e não irrita a garganta. Olha a cor deste fumo. E o filtro longo suaviza mesmo. Por que pagar mais caro se o Vila me dá tudo aquilo que eu quero de um bom cigarro? Gosto de levar vantagem em tudo, certo? Leve vantagem você também. Leve Vila Rica. Então é um país que culturalmente ele ainda está engatinhando, porque obviamente nós vivemos de muitas rupturas institucionais. A gente veio, por exemplo, de um período monárquico brasileiro em que ainda havia um regime escravista. Quando o regime escravista acaba e a sociedade estava se reorganizando, aí há um golpe de Estado e aí muda-se tudo. A cultura também muda, porque o esforço de Dom Pedro II naquele momento era criar uma identidade nacional, ele investiu muito em cultura, em artes, ele mandou pintores e músicos brasileiros, o Carlos Gomes é um deles, né? O Vitor Meirelles, um pintor brasileiro, é outro, o Arthur Timóteo, que foi um outro pintor famoso brasileiro. Todas essas pessoas foram bancadas por Dom Pedro II para irem para a Europa estudar e trazer para cá técnicas novas e coisas novas para formar no Brasil uma identidade cultural e nacional que foi debandada com o advento da República. E a República então quis construir também o seu imaginário. Então nós estamos sempre no início das coisas. Então o Brasil é um país jovem, de cultura jovem. Nós não temos o lastro cultural que os países mais antigos têm. Nós não temos o lastro cultural que, sei lá, um país como a Angola tem, né, que é um país mais antigo que o Brasil, não antigo de independência, né, mas a cultura africana de maneira geral. A África é um continente antiquíssimo, né, talvez o primeiro continente mesmo habitado do nosso mundo. Então é antiquíssimo, as culturas são muito antigas ali, né? Na Europa também as culturas são muito antigas. Então houve tempo de maturação, séculos e séculos de maturação, milênios e milênios de maturação cultural, de formação cultural, de enraizamento de uma cultura que vigora ainda hoje. O Brasil não. O Brasil ele é um país jovem que nasce da união de algumas culturas, né? A cultura
local indígena que já havia aqui, a cultura que vem com os africanos escravizados e a cultura que vem também com os portugueses, com os ibéricos e também toda a gama cultural que passa a fluir para o Brasil pelos imigrantes que também vão chegar aqui no Brasil. Então, todas essas culturas vão se unir e a impressão que eu tenho, e talvez não seja só minha essa impressão, é que não deu tempo ainda de criar uma cultura muito profunda que nos ajude, inclusive, a nos enxergar enquanto nação, enquanto povo, enquanto Brasil e brasileiros de maneira clara. Nós não temos muita ideia do que nós somos. E aí acontece um fenômeno, né, que o grande filósofo brasileiro, Silvio Romero, ele chamou de o nosso maior mal. O Silvio Romero diz que nós não temos consciência positiva do que nós somos realmente. O que significa isso? Né? Que a gente não sabe de fato o que a gente é. E isso envolve, claro, evidenciar as nossas qualidades e também saber e ter consciência dos nossos defeitos. A gente não sabe muito bem distinguir essas coisas. E isso faz com que, segundo o filósofo Silvio Romero, nós queiramos ser o que a gente não é. Queremos ser o que não somos. Isso é um problema de identidade mesmo, né? Isso foi levantado pelo Silvio Romero em 1909, né? Lá no início do século XX, quando ele escreveu esse ensaio chamado Nosso Maior Mal, que eu já falei sobre ele em outros vídeos, em outras lives em que fiz, e que nós temos um problema de identidade em relação a isso, né? Porque nós não temos uma consciência de fato do que é ser brasileiro, né? Quais são as nossas limitações? Quais são as nossas qualidades de fato? E não aquela coisa estética que nós gostamos de enaltecer do brasileiro, não aquela coisa que é meio do disfarce, meio daquela falta de sinceridade que o brasileiro tem, né? Que os gringos vêm pra cá e acham muito estranho aquele negócio de, vamos nos falando, então depois a gente vê, você vai na minha casa, vou sim, e aí nunca tem uma data. Então essa coisa meio escorregadia do brasileiro, que todo estrangeiro que vem para cá estranha muito. Mas nós somos assim, né? Por quê? Porque falta a nós um senso de identidade profunda que nos faça perceber o que é o Brasil, o que somos nós brasileiros e quais são os nossos mais agudos problemas, os problemas de fato, não aqueles problemas da estética, da perfumaria, aqueles problemas que são tratados como se o Brasil fosse um país de primeiro mundo, quando não é. Quando nós temos problemas muito mais básicos para resolver. Nós temos problemas da educação básica para resolver, enquanto toda a discussão gira em torno das cotas no ensino superior. É um absurdo isso para mim, mas acontece. Toda a discussão de educação no Brasil, ou pelo menos a maior parte da discussão sobre educação no Brasil, se dá em relação ao ensino superior. Criamos não sei quantos institutos federais, não sei quantas universidades, porque o Brasil tem não sei o que de bolsas de estudo, o Brasil tem o ProUni, tem não sei o que. Então, cria-se todo um ecossistema voltado para o ensino superior. Inclusive, o Brasil gasta mais no ensino superior do que gasta no ensino básico, quando o nosso problema está no ensino básico. Os nossos jovens estão saindo da escola praticamente analfabetos funcionais, muitas vezes, que não compreendem um texto, né, que não conseguem fazer um cálculo um pouco mais sofisticado, né? Então, isso está acontecendo em larguíssima escala na nossa educação. E nós estamos discutindo outras coisas, né? Estamos discutindo coisas que são, digamos assim, da periferia do interesse, de fato, dos problemas reais. E aí é onde entra o Mário Vieira de Mello. Mário Vieira de Mello tem um livro muito interessante chamado Desenvolvimento e Cultura, né, sobre o qual também já falei em outros vídeos, em outras lives. Ele foi reeditado recentemente, publicado pela Realizações, com a curadoria do meu grande amigo Martim Vasques da Cunha, doutor em filosofia política. E o Mário Vieira de Mello foi um grande filósofo brasileiro que publicou esse livro em 1963. O livro se chama Desenvolvimento e Cultura e ele faz uma análise do Brasil sob o ponto de vista do que ele chama de estetismo, dizendo que o Brasil ele é esteta, ele gosta de viver pelas aparências, que é aquilo que reverbera o que o Silvio Romero disse lá atrás. Então o brasileiro gosta de parecer ser o que ele não é. Então isso não significa que nós sejamos ruins, que nós sejamos limitados ou mesmo, sei lá, qualquer coisa de nefasta. Não, nós temos os nossos defeitos e as nossas qualidades. Se soubéssemos equilibrar isso, seria muito bom. Mas nós não sabemos, né? Segundo a ótica do Mário Vieira de Mello e também do Silvio Romero e também a minha. Então vamos ver o que o Mário Vieira de Mello diz num trecho particularmente interessante de desenvolvimento e cultura. Abre aspas. O Brasil é um país novo,
Essa constatação encerra um grande número de promessas, mas contém igualmente elementos inquietantes para o orgulho e a vaidade brasileiras. O fato de que somos um país novo cria limitações para as nossas possibilidades de assimilação cultural, que precisaremos aprender a aceitar com simplicidade e modéstia, se quisermos realmente possuir um dia a estrutura de uma consciência verdadeiramente nacional. Um dos erros mais nefastos da inteligência brasileira de todos os tempos foi acreditar que ela própria, a elite intelectual do país, se situava em planos espirituais mais ou menos próximos daqueles em que se situam as elites das nações possuidoras de grande e antiga cultura. 60% da população do país é composta de analfabetos. Abre um parênteses aqui, essa situação hoje não é mais a mesma, pelo menos em níveis formais, né? O Brasil tem hoje cerca de 10% de analfabetos formais, tá? Mas informais e também analfabetos funcionais, o número é imensamente maior, tá? Então, mas ele estava falando aqui da década de 60, quando pouca gente ia à escola mesmo, tá? Era um analfabetismo de pessoas que nem iam sequer à escola. Então, voltando aqui, fecha parênteses. Assim como de forma análoga se exprimiria tal convicção. Mas os que estudam, os que sabem, os que vivem para o espírito, pouca diferença fazem dos que na Europa representam a inteligência. Fecha aspas. O que o Mário Vieira de Mello está dizendo aqui? O Brasil é um país jovem, e por ser um país jovem, acontece aquilo que eu disse agora há pouco. Nós temos uma cultura que ainda é também jovem, que ainda é muito superficial em relação aos países já desenvolvidos. E aí tem um outro problema, que a nossa classe intelectual, ela também carece de limitações, porque também são brasileiros, né? Ainda que sejam um pouco mais instruídos, ainda que sejam um pouco mais lidos, ainda que eu mesmo, por exemplo, seja uma pessoa que li mais, que li bastante, que tem sou um professor e tal, mas ainda assim, nós, enquanto brasileiros, carregamos em nós muitas limitações de horizonte cultural que os países desenvolvidos não têm. Eu sempre comento isso, eu falo, sei lá, um francês, ele pode estar lá, assim, muito doido das ideias, quando de repente ele vê o Museu do Louvre, aí ele vai olhar aquilo dá para ele, remete a um legado cultural e aqui sem fazer juízo de valor sobre tudo aquilo que está lá dentro, se pertence a eles ou não, então não quero fazer essa discussão sobre espólio cultural aqui, mas enfim, ele olha aquelas catedrais góticas todas. Então há uma cultura pujante nos países mais antigos que falta ao Brasil, que mal sabe preservar o seu patrimônio cultural. Aqui os monumentos são pichados, aqui os teatros são pichados. O teatro municipal, se não tomar conta dele ali no entorno, ele é todo pichado, né? Tem toda uma mendicância ali no entorno do Teatro Municipal de São Paulo. Então nós não cuidamos do nosso patrimônio cultural, nem material, nem imaterial. Por quê? Porque o nosso horizonte cultural, ele é limitado. E aí os nossos intelectuais, que também são limitados, eles pensam não ser. Então eles querem trazer para o Brasil, por exemplo, discussões de primeiro mundo, sendo o Brasil um país de terceiro mundo. Nós temos problema aqui de moradia e de saneamento básico, e eles querem discutir questões identitárias. Eles querem discutir, eles querem implantar no Brasil a tal da cultura woke, né? Discussões assim que estão acontecendo lá na Europa, em que há uma discussão super avançada lá em relação a essas coisas e tal. Mas aqui no Brasil a gente começa a discutir esses assuntos porque entram via academia, né, via universidade, dentro dos cursos de ciências humanas, e os nossos intelectuais estão aqui discutindo esse assunto. Eu vi hoje uma notícia que criaram lá dentro do SUS, que é o Sistema Único de Saúde, né, uma campanha agora que é Saúde Sem Racismo. Entrou todo um tema identitário dentro do contexto da saúde no Brasil, com as pessoas ainda morrendo na fila do SUS, com os planos de saúde de preço exorbitante no Brasil, com as pessoas esperando meses para fazer um exame. E aí a discussão é saúde sem racismo. Então, quer dizer, nós estamos discutindo questões de primeiro mundo num país que tem problemas muito básicos e muito prosaicos. E aí, o Mário Vieira de Mello arremata esse trecho, abre aspas. Tal maneira de considerar as coisas encerra um indiscutível erro de visão. O fato de 60% da população de um país ser analfabeta não pode deixar de se refletir da maneira mais grave na mentalidade dos 40% restantes e de maneira ainda mais grave na dos
dos círculos extremamente restritos das elites. Há em toda a alma humana uma parte individual, uma parte que é o resultado da iniciativa, do esforço e das oportunidades do indivíduo. E uma parte coletiva, uma parte que é o resultado da iniciativa, do esforço e das oportunidades da coletividade a que pertence o indivíduo. Assim, por mais que o intelectual brasileiro tenha desenvolvido as suas faculdades e capacidades, a parte coletiva de sua alma reflete ainda hoje a situação deplorável da educação do nosso povo. Se constitui como um vazio de aspirações e de impulsos que empresta à totalidade de seu ser um caráter desarmonioso e incompleto. Não será daí, mais do que de uma suposta consciência alienada, que terá surgido a tendência ornamental de nossa cultura? Fecha aspas. Então é isso. Enquanto nós aqui, brasileiros, não tivermos consciência das nossas limitações, dos nossos problemas mais básicos, mais prosaicos, mais elementares, e ficarmos discutindo e levando para a nossa política, e levando para os nossos políticos, e levando para nossas escolas e universidades, discussões de primeiro mundo, discussões que estão completamente fora do nosso eixo cultural, do nosso nível de compreensão das coisas. Enquanto nós ficarmos fazendo esse jogo, nós nunca teremos um país de fato que se enxerga, se entende, se pensa e se resolve. O Mário Vieira de Mello nos ajuda a pensar. Eu espero que você também pense um pouco nisso. Deixa aqui seu comentário se você entendeu, se você não entendeu, se você gostou, se você não gostou. Não esquece de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal se você não for inscrito e também de assistir os outros vídeos aqui do canal da Valete. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e até mais.